Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1150. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Flamengo e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo: Atlético Goianiense e Vitória pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Terceiro jogo: Paysandu e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo: Mirassol e Amazonas pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Quinto jogo: Atlético Paranaense e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo: Botafogo e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sétimo jogo: Palmeiras e Criciúma pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Oitavo jogo: Bragantino e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Nono jogo: Juventude Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Décimo jogo: Operário e Coritiba pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11º jogo: Cruzeiro e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 12º jogo: Bahia e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo: Santos e América Mineiro pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo: Chapecoense e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.